pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez iniciando um trabalho nessa noite, que a espiritualidade possa acolher a todos, especialmente os acometidos pelo Covid, os seus familiares, que encontre verdadeiramente a paz, a harmonia, a tranquilidade em seus lares. Assim seja. Essa noite vamos trazer um tema, que vamos falar um pouco sobre mediunidade com Jesus. E a gente vai trazer algumas reflexões, algumas obras de André Luiz, como os domínios da mediunidade, mecanismos de mediunidade, para a gente trazer um pouco dessa reflexão sobre esse tema tão importante. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz que a mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, faltando estes, já não há mediunidade. Então imagine, aqui Kardec nos traz que a mediunidade não pode tornar-se uma profissão, mas a gente percebe quanto essa atividade, quanto esse trabalho, ele deve ser com muita dedicação, um trabalho muito sério. E o mais curioso de tudo é que a maioria das pessoas, elas sempre tem curiosidade de ir à casa espírita para ver os fenômenos mediúnicos, E a maioria das pessoas tem essa curiosidade com relação às atividades mediúnicas. Então as pessoas começam a frequentar o centro e aí já perguntam: e como é que eu posso participar da mediúnica? E quando que tem? Quais são os encontros que tem manifestações com os espíritos, Então as pessoas vêm muito à casa espírita com essa curiosidade. E ele diz o seguinte, que a mediunidade, ela não pode, ser comparada, tornar-se uma profissão. Mas até mesmo nas profissões, é necessário que os profissionais eles se capacitem, eles se dediquem, eles estudem, Então precisa haver essa dedicação constante, muito estudo, muita disciplina, para que se seja um excelente profissional, para que exerça o trabalho com perfeição, ou muito mais próximo disso. Então imagine um trabalho dessa grandiosidade, O médium nada mais é do que uma pessoa que está ali disponível a doar-se, a ajudar-se, a acolher, Então, é necessário muita disciplina e muito trabalho, muito estudo. E que não pode ser feito de qualquer forma, Não pode ser feito, muitas vezes se tem muita boa vontade e pouco estudo. E aí a gente percebe quanto isso pode ser perigoso. Então, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz ele traz a seguinte pergunta, Na verdade, quem são os médiuns? E aí ele diz o seguinte, que médiuns somos todos nós, nas linhas da atividade em que nos situamos. E é contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. E o lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Então, ele volta a chamar a atenção, reforçando aí a fala do Kardec, André Luiz ele nos traz essa mensagem. Como é complicado, como é perigoso as atividades mediúnicas simplesmente por fazer. Simplesmente por entender, eu sou médium. Ok, ele diz que todos nós somos, Todos nós temos essa sensibilidade em maior ou menor grau, mas é necessário o estudo, a disciplina, é necessário quando abre os grupos de estudos no centro, que as pessoas se dediquem mais a essa prática de estudar para poder trabalhar. Muitas vezes acontece o inverso, as pessoas elas se interessam muito mais pelos fenômenos mediúnicos do que pelo estudo. Então, ele continua dizendo, trazendo André Luiz aqui, que precisamos considerar que a mente ela permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos atraídos por eles.
E se é verdade que cada um de nós somente pode dar o que tem, é indiscutível, que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Então, mais uma vez, né, reforça essa tese de que precisamos ter uma dedicação maior. Na literatura de André Luiz, ele traz muito a questão de que não existe ouvintes ou plateia numa reunião mediúnica, num trabalho mediúnico. Porque todas as pessoas envolvidas, elas estão lá no contexto de trabalhar, de auxiliar. Se as pessoas, elas não têm ainda essa maturidade ou conhecimento, é preferível que elas se afastem. E também preferível que tenhamos essa maturidade. O que é que eu posso assumir, né? Qual o meu papel? O que é que eu posso fazer nesse momento, né? O trabalho de mediar, o medianeiro, todos nós exercemos essa função em algum momento da vida. Os pais, né? Na educação dos filhos, um professor, quando ele desenvolve suas atividades com amor, com dedicação, com zelo e com cuidado. Em todas as profissões, a gente faz esse papel de auxílio, de acolhimento. É um trabalho de muita dedicação, de muita disciplina, de muito amor e de muito estudo. Porque se damos tudo aquilo que temos para dar, então eu preciso ter uma bagagem para eu poder ter algo produtivo e algo bom para passar. Então, lá no livro também de Martim Peralva, Estudando a Mediunidade, ele fala um pouquinho sobre a evolução planetária nessa fase aí de atividades mediúnicas. E ele diz o seguinte, que a gente tem a era da matéria e a era do espírito. Lá na era da matéria, nós temos ignorância, né? As questões materiais ainda muito fortes, muito ligados à matéria, às questões de opressão, os instintos ainda muito animalizados, ambição. Já na era do espírito, e é uma transição que a gente precisa, né, passar por esse processo, a gente vai muito pelo campo do conhecimento, da sabedoria humana, da sabedoria espiritual, né? A fraternidade, tanto material quanto espiritual, a renovação, moralidade, altruísmo. É aquela fase em que a gente busca muito mais a questão do conhecimento, do aprimoramento, do que é sólido, né? Na era da matéria é aquela fase em que está-se muito naquela parte da animalidade, das coisas fáceis, de não se ter dificuldade, de achar que tudo é muito fácil e é do nosso jeito. Então a gente pode entender, né, que esse processo de evolução, ele passa muitas vezes por algum trâmite de depuração, né? Muitas vezes a gente precisa sofrer, passar por dificuldades, por momentos difíceis, mas o que a gente precisa entender é que nós estamos sempre sendo assistidos. Então, independente do momento, independente da fase na nossa vida que estamos passando, estamos ali sendo assistidos, né? E aí, Martim Peralva ainda continua falando assim, ó, vamos sair de uma fase para outra, na evolução planetária, impondo-se, portanto, a renovação dos sentimentos. Numa figura mais simples, é a substituição do que é ruim pelo que é bom, do que é negativo pelo que é positivo, do que degrada pelo que diviniza. Então, é um processo de melhoria mesmo do indivíduo. É sair numa fase, né? Vamos dizer assim, de animalismo, de, como é que eu posso dizer, de primitividade, para uma fase de evolução. É uma fase de evolução da humanidade. Precisamos passar por isso para evoluir. Claro que nesse trâmite, nessa transição, podemos encontrar dificuldades, podemos encontrar momentos que tantas vezes ficamos sem esperança ou talvez até desanimados, né? Mas o importante de tudo isso é ter essa
faz necessário e de que é necessário para a gente evoluir, para a gente avançar. E o mais importante, é muito importante quando estamos passando por momentos de dificuldades, que encontre sempre alguém para acolher. Esse é o papel do médium, né? Esse é o papel também do medianeiro, de acolher, de ter uma mensagem, de ter uma mensagem de motivação, de força, de ouvir sempre aquela frase: vai passar, você está sendo assistido, né? Você não está sozinho, não está desamparado, estamos aqui do teu lado, te dando a mão, te fortalecendo para passar por isso. Então, muitas vezes, esse trabalho mediúnico, ele é muito maior com relação à amorosidade, ao cuidado, do que qualquer outra coisa. Porque você também pode ter, né, muito conhecimento, ter base, ter entendimento, ter estudo e não ter amor, e não estar aberto a ajudar, não estar aberto a se doar pelo outro, para cuidar do outro. E aí a gente vem, né, e traz uma passagem também do livro Estudando a Mediunidade, lá no capítulo 1, quando ele traz a mediunidade com Jesus, né? Jesus é o nosso exemplo. Então Jesus é um modelo que nós estamos aqui almejando constantemente, trabalhando diariamente, né, para nos tornarmos como ele. É o nosso exemplo. A gente tenta, né, nas dificuldades, e se espelhar ele. Então ele diz o seguinte, que o médium tetranto que vigia a própria vida, disciplina as emoções e cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor, multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados, estará no silêncio das suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu. E estará sem dúvida exercendo a mediunidade com Jesus. Então observe que ele fala, né? Os talentos que por empréstimos lhe foram confiados. Então é um trabalho de doação, porque a mim foi dado e dessa mesma forma que eu recebi, eu vou oferecer, eu vou ajudar a outra pessoa que precisa, vou ajudar um irmão necessitado, né? E ele fala também nessa trajetória, né? Aquele que está ali com resignação, que está ali em silêncio, passando por suas dores e seus sacrifícios. Observe que ele não está prometendo vida fácil para ninguém, nenhuma atividade fácil para ninguém. É muito lindo e maravilhoso a gente pegar toda a história de grandes médios como Chico, né? Divaldo, que é o nosso ainda exemplo atual, e a gente olha assim, que trabalho maravilhoso que eles fazem, como é lindo. Nossa, escreveu tantos livros aqui que nos auxilia tanto. Mas eles também passaram por muitas dificuldades para exercer esse trabalho. É um trabalho de doação, né? É um trabalho de doação, de entrega. E quando se faz por amor, sem reclamar, realmente você está, né, se aproximando do que Jesus nos ensinou. E aí lá no livro de Mecanismo da Mediunidade, André Luiz ele traz lá no capítulo 26 a divina mediunidade, né? E ele diz o seguinte: em nos reportando a qualquer estudo de mediunidade, não podemos olvidar que em Jesus ela assume todas as características de exaltação divina. Ela chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas com sua magnitude moral imprime novos rumos à vida, por dirigir-se acima de tudo ao Espírito em todos os climas da Terra. Então Jesus, como eu já tinha falado anteriormente, ele é sem sombra de dúvida o nosso modelo. Jesus foi o exemplo de amor, né? Que nós conhecemos, assim. Ele se dedicou muito tempo da sua vida em auxiliar, em doutrinar, em orientar, né? Em curar as pessoas. Ele estava ali no meio e ao meio das pessoas mais necessitadas, nos mais pobres, nos mais necessitados, onde tinha-se mais carência,
onde tinha-se dor, sofrimento. E esse mesmo Jesus, ele vive entre nós, né? É interessante que a gente não esqueça esse momento que estamos passando, que muitas pessoas dizem: nossa, eu não aguento mais, eu estou ansiosa, nossa, eu não aguento mais tanta ansiedade, ai, é tão difícil, é tantas incertezas. Mas para a gente não esquecer que esse Jesus, né, que nós cremos, acreditamos e confiamos, ele está conosco o tempo inteiro. E aí, lá no livro também de Mecanismo da Mediunidade, ele traz que tem alguns médiuns, né, que eles são preparadores e que foram extremamente importantes, né, nessa trajetória. Ele preparou a chegada de Jesus. Para recepcionar, né, o influxo mental de Jesus, o Evangelho nos dá notícias de uma pequena congregação de médiuns, a afeição de transformadores elétricos conjugados, para acolher-lhe a força e armazená-la, de princípio, antes que ele pudesse canalizar os recursos. Então, olha como ele fala, né? De médiuns, a afeição de transformadores elétricos conjugados, ou seja, esse conjunto, essas pessoas que estiveram nesse momento preparando a chegada de Jesus, são pessoas com elevação moral, de sustentação, de vontade, de desejo, de disciplina tão grande, que imagine a preparação, né? Eles estavam ali no momento mais importante, que foi a chegada do Mestre, e que eles precisavam, Jesus precisava dessa sustentação espiritual, e eles estavam ali. Ele diz o seguinte, né? Como transformador elétrico, uma corrente elétrica, ela está ligada um ao outro, todos na mesma sintonia mental, no mesmo desejo, na mesma vontade e na mesma concentração, na mesma determinação de preparar a chegada de Jesus. Então imagine também a elevação desses espíritos, né? Como eles foram importantes e como eles tiveram um papel, né, importantes na chegada de Jesus. E aí a gente tem, né, só relembrando, Zacarias, né, e Isabel, que é a prima de Maria, Maria e José, né, da Galileia, que recebeu Jesus, e Simão e Ana. E observe que todos foram pessoas, né, que tiveram, pessoas que tinham uma vida de abnegação, de zelo, de uma vida centrada mesmo em Deus. Então, longe de anotarmos aí a presença de qualquer instrumento psíquico menos seguro do ponto de vista moral, encontramos importante núcleo de medianeiros, desassombrados na confiança e corretos na diretriz. Então, eles estavam ali, ó, confiantes. Eles não tiveram medo do desconhecido, né? Eles não tiveram medo do que eles iam, do trabalho que eles estavam assumindo, da responsabilidade que eles estavam assumindo. Então, a gente precisa, né, se perguntar: o que é que eu tenho feito como mediador? O que é que eu tenho feito para contribuir, né, com o crescimento espiritual, com o auxílio mútuo do meu irmão, no ambiente de trabalho, dentro da casa espírita ou qualquer ciclo, qualquer meio social que esteja inserido? E lá, ele continua no Mecanismo da Mediunidade, lembrando o seguinte, né? Que cedo começa para o Mestre Divino, erguido à posição do médium de Deus, o apostolado excelso, em que ele caberia carrear as noções da vida imperecível para a existência na Terra. Aos 12 anos, assenta-se entre os doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os, a provocar a admiração pelos conceitos que expandia e a entremostrar a sua condição de intermediário entre culturas diferentes. Então Jesus, ele, por ser um espírito diferente, naquela época as pessoas também já notavam isso, né? Como é isso? Né? 12 anos e com essa maturidade traz tantas ideias novas, impondo o seu ponto de vista, né? Sendo questionado, respondendo, conversando.
ele tinha assim, né, uma sustentação espiritual, como ele fala, né, um mestre divino. Ele estava ali à posição de médium de Deus. Então imagine, né, vamos dizer assim, a posição de Jesus. Mas que com todo esse trabalho dele apresentado, ele estava ali entre culturas diferentes, entre crenças diferentes e tantas vezes contrariando, né, a ideia de todos. E quantas vezes, aí eu paro, né, e faço a seguinte reflexão: quantas e quantas pessoas, muitas vezes, né, acaba fraquejando ou fracassando ou se afastando das atividades mediúnicas, né? Começa muito bem e aí nas primeiras dificuldades se afasta. Ou na primeira dificuldade que encontra, já não quer fazer nenhum tipo de trabalho ou nenhuma atividade com relação à evolução. E a gente percebe que todos, se a gente pegar, né, quando a gente traz exemplo de Jesus principalmente, ele passou por tanta coisa, né? Ele sofreu tanto, mas ele teve coragem. E nós, né, na primeira dificuldadezinha, a gente já deixa de ir. Muitas vezes deixamos de fazer um trabalho por uma questão simples. Não vou pro centro hoje não porque tá chovendo, eu tô cansado, né? E a gente coloca todas essas dificuldades que nós temos, porque todos tiveram, todos eles, e tem até hoje. Nós temos nossas vidas paralelas, a gente está inserido dentro de um contexto onde temos várias outras atribuições e outras atividades. E onde a gente tem dificuldades no caminho. Mas essas dificuldades, elas não devem ser encaradas como uma barreira. Ela não deve ser encarada como uma forma, eu vou desistir, eu vou abandonar, não dá para mim. A gente precisa desse fortalecimento. Muitas vezes, quantos e quantos, né, médiuns, eles se perdem no caminho por egoísmo, por vaidade, por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta de disciplina. Então, esse cuidado que precisamos ter, sempre olhar o Jesus como nosso modelo, como nosso exemplo, por tudo que ele foi, por tudo que ele representa para nós até hoje. Então Jesus também foi aquele médium, né, de efeitos físicos. Ele transformou a água em vinho, plena levitação caminhando sobre as águas, né, multiplicou os pães em peixes. Mediunidade também de efeitos intelectuais. No capítulo dos efeitos intelectuais, ou se quisermos, nas provas da metapsíquica subjetiva, que reconhece a inteligência humana como possuidora de outras vias de conhecimento, além daquelas que constituem dos sentidos normais, reconhecemos Jesus das mais altas testemunhas. Então observe, né? Com tudo que ele passou, quando ele apresentava aquelas parábolas, quando ele falava para as multidões, existiam as pessoas, né, que comungavam, que compartilhavam, que aceitavam o que ele dizia, e também existiam as pessoas que não, né? Então ele tinha que ter um equilíbrio emocional, ele tinha que estar naquele momento assim de total equilíbrio para não desequilibrar, para não desistir, para não fraquejar. Quantas pessoas quando são contrariados desistem, né? Quantas pessoas não gostam de ser criticado? E Jesus, ele recebeu tudo isso, né? Crítica, um louco, tá falando bobagem, porque ele vem e traz algo novo, diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. Então, quando eu trago algo novo, realmente as pessoas vão ter dificuldade de aceitar. Jesus também, ele praticava a mediunidade curativa, né? Então, no que se refere aos poderes curativos, temos Jesus nas mais altas afirmações de grandeza, cercam-no doentes, de variada expressão, paralíticos, estende-lhes membros mirrados, obtendo socorro, cegos recuperam a visão, alienados mentais, notamente obsediados, diversos recobram equilíbrio. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor de todos
convida para a valorização das próprias energias. Não salienta a confiança por simples ingrediente da natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento nos princípios mentais na direção da cura. Então, quando Jesus ele curava, a primeira pergunta que ele fazia é: o que queres que eu faça? Né? E ele sempre respondia: a tua fé te curou. Mas claro e evidente que a conduta moral, né? O princípio moral de Jesus ajudava e muito. E como ajudava? Então o médium ele tem que ter, além do conhecimento, além da dedicação, além da vontade de doar-se, também ele precisa mudar de postura, né? Eu preciso mudar de conduta, de comportamento. Não pode se falar, estudar, na teoria, ter um discurso que ele está muito, muito, muito distante da minha prática. Então a fala, ela precisa se aproximar à prática. E a gente precisa entender que a gente precisa mudar esses hábitos. Na condição de médiums, de medianeiro, o primeiro doutrinador dos espíritos é o próprio médium. Então o processo parte também da gente. Jesus ele tinha esse equilíbrio porque ele também estava ali o tempo inteiro harmonizado espiritualmente. E isso é importante. Observe que todo o trabalho, né, em casa espírita, o trabalho mediúnico, com a orientação que a gente sempre tem da espiritualidade, de toda a literatura, que sempre tem que haver uma preparação, né? Oração, um momento mais tranquilo, meditação. Sabemos que muitas vezes, né, nem sempre é possível a gente ter, eu vou fazer um trabalho, por exemplo, à noite, então eu vou me dedicar, vou ficar o dia inteiro só meditando, ouvindo músicas tranquilas. Muitas vezes a gente tem que trabalhar, a gente passa, né, um dia com outras atividades, mas é importante que a gente se policie. Todas as vezes, né, que tiver aquele momento de fúria, de raiva, de descontrole emocional, que a gente já tem essa consciência de entender: olha, eu preciso parar, está na hora de respirar e fazer uma prece. Então esse equilíbrio a gente tem que estar sempre buscando manter dentro das nossas limitações, mas sempre buscando esse equilíbrio para equacionar as nossas energias, para que a gente não fique realmente descontrolado. Então lá no livro Mecanismo da Mediunidade, também no capítulo 26, ele diz o seguinte, André Luiz traz a seguinte mensagem: a prática da mediunidade não está somente na passagem do mestre entre os homens, junto dos quais a cada hora revela o seu intercâmbio constante com o plano superior, sejam em colóquios com emissários de alta estirpe, seja em se dirigindo aos aflitos desencarnados, no socorro aos obsessos no caminho, mas também na equipe de companheiros aos quais se apresentam em pessoa depois da morte, ministrando instruções para edifício do Evangelho nascente. Então, quando a gente fala em prática de mediunidade, né, muitas vezes a maioria das pessoas entende muito naquela atividade de reuniões mediúnicas, em que o médium ele faz comunicação com o espírito, né, desencarnado, e que faz essa comunicação. Só que o que André nos traz aqui no livro Mecanismo da Mediunidade é que as atividades, por exemplo, que a gente faz aqui no centro, é de cunho mediúnico. E que a gente precisa partir pelo mesmo princípio. A pessoa que está aqui falando, né, que está trazendo uma mensagem, ela está falando tanto para os encarnados quanto pela plateia de desencarnados, que estão sedentos de informação, né, que partiram de uma forma que precisa ser ouvido, ser assistido, ser amparado, ser acolhido. Então, o passe, as atividades, todas as outras atividades da casa espírita, e a gente precisa, né, assumir e se colocar, né, em qual dessas
atividades eu consigo nesse momento assumir? Porque muitas vezes tem aquela coisa, não, eu não trabalho, né? Porque eu não tenho o que fazer. Mas sempre tem o que se fazer. E quando se tem boa vontade, quando se tem desejo de doar-se, de ajudar, a gente vai sempre encontrar uma atividade. Muitas vezes a pessoa acha, eu já vi pessoas assim, muito ansiosas. Mas eu sou médium, mas eu preciso trabalhar, mas eu sou médium, mas eu preciso trabalhar. E existem inúmeras formas de se trabalhar com mediunidade, né? Uma oração sincera, a vibração. A gente ainda está muito acostumado e estamos aqui no plano físico, então muitas vezes a gente tem essa necessidade do que é físico, né? Mas a gente sabe que eu posso ajudar de inúmeras formas e que necessariamente eu não preciso estar no espaço físico para receber as bênçãos, para receber as vibrações, e que nós, das nossas casas, de onde estivermos, podemos fazer o nosso momento de reflexão, o nosso momento de oração, de meditação e ajudar as pessoas. E conduzir trabalhos também mediúnicos, de onde a gente está, independente. E ter essa responsabilidade do que eu posso fazer, até o que eu posso assumir, é importante. Extremamente importante. Irresponsável seria assumir algo que nós não temos ainda condição de assumir naquele momento. E aí, continuando, ele traz o seguinte: o Evangelho, assim, não é um livro de um povo apenas, mas é um código de princípios morais do universo. Ele está adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças, a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência e da imortalidade, na revelação da qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz externa, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Está no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 26. Então, essa mensagem de André Luiz, né, ela fecha tudo. A gente percebe, eu costumo sempre dizer que para todas as atividades do centro, realizada principalmente na casa espírita, é muito importante os conhecimentos, os estudos, usando como base a mediunidade, para a gente poder se aproximar, né, muito do trabalho mediúnico que Jesus sempre desenvolveu. Então, quando Jesus ele falava para as pessoas, ele estava doutrinando essas pessoas. E esse processo, esse trabalho de doutrinação, podemos fazer em qualquer ambiente, em qualquer lugar. A gente pode, inclusive, fazer até com exemplo. Quando as pessoas que nós convivemos no dia a dia, um colega de trabalho, um vizinho, um amigo, em determinados momentos, em determinadas situações na vida, a gente se coloca, se posiciona, né, de forma justa, de forma compreensível, de forma acolhedor, realmente aplicando o que Jesus nos ensinou, os princípios da lei de Deus, a gente está doutrinando. Porque você vai ser um exemplo. As pessoas vão olhar e vai dizer assim: nossa, que pessoa admirável. Nossa, que interessante, que bacana, que postura. Então a gente não precisa necessariamente estar dentro de um templo espiritual, né, dentro de uma casa espírita, ou qualquer que seja esse ambiente, né, qualquer que seja a religião, qualquer que seja o princípio, né, para a gente praticar o bem, para a gente mostrar exemplos de boa conduta, exemplos do verdadeiro cristão.
exemplos de um verdadeiro médium, de um médium que vê e que tem Jesus como modelo e como exemplo. É interessante que a gente observe que essa atividade, ela parte de um desejo sincero de acolhimento, né? Um desejo sincero de muito estudo e de muita disciplina, porque o trabalho tem que haver disciplina. Quando nos comprometemos a ajudar, a orientar, esse trabalho ele tem que ser prestado, a assistência, o tempo inteiro. E a gente não pode abandonar por qualquer coisa, né? Então, meus amigos, que a gente faça essa reflexão. O que é que eu tenho feito na condição de medianeiro, né? O que é que eu tenho feito no meu dia a dia? A gente está passando por um momento assim um tanto difícil e que as pessoas estão muito sedentas, muito carentes de acolhimento, de cuidado, de atenção. E o que é que podemos estar fazendo? Uma oração, uma meditação, mas qual é o nosso papel? Então que a gente possa refletir, né, sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes e fazer essa reflexão do que eu posso fazer hoje para melhorar, para me tornar, né, uma pessoa melhor e caminhar por esse processo aí de transição, de evolução. Essa evolução que a humanidade tanto precisa. Então muita paz, muita luz, que fiquem com Deus todos vocês, assim seja.